Esse é o momento da exposição bíblica e toda atenção é pouca. Nós agora ouviremos a voz de Deus pela sua palavra. Lá em Jeremias 22, 29 está escrito: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Hoje pregaremos sobre o Deus do juízo. Para tanto, abram as Escrituras no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17, ao versículo 6 do capítulo 3. É o nosso sexto sermão no livro do profeta Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Certamente Deus tem muito a nos falar através desse texto das Escrituras. Malaquias capítulo 2, versículo 17 ao versículo 6 do capítulo 3. Posso ler? Digam graças a Deus. Lemos assim: indelével. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Palavra de Deus. Você se lembra qual foi o último dia, ou a última vez, em que você pensou no dia em que você dará contas diante de Deus da sua vida? Existem pessoas que vivem como se esse dia não fosse chegar. Mas isso não é uma prática, uma postura nova. Nos dias do profeta João Batista, por exemplo, havia algumas pessoas que estavam vivendo como se fossem ensinadas a fugir da ira futura. Em Mateus 3, os saduceus e alguns fariseus foram ao encontro de João Batista para serem batizados por ele. João, de forma incisiva, em Mateus 3, versículo 7, lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqueles homens viviam como se fossem treinados a fugir da ira do julgamento final. No entanto, isso é impossível. É impossível o ser humano se escapar do Deus do juízo. Isso é tão verdade que em Hebreus 4, versículo 13, nos é dito: e nenhuma criatura há que esteja encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Salomão, no desfecho do seu livro, o livro de Eclesiastes, de número 12, verso 14,
ele confirma essa verdade dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu quero, em nome de Jesus, à medida que eu prego a palavra de Deus neste púlpito, que você possa refletir, se conscientizar, que tudo que você faz, secreto ou publicamente, tudo que você pense, tudo que você fala, será pesado no dia do julgamento final. Esse texto, ora lido, retrata o Deus da justiça, o Deus do juízo. No entanto, antes de explicarmos e aplicarmos o texto sagrado, urge a necessidade de nos ambientarmos aqui. Vocês sabem que o livro do profeta Malaquias, apesar de ser um livro profético, ele está organizado em forma de diálogos, em forma de debates. Há 6 grandes debates no livro do profeta Malaquias. É Deus chamando o seu povo para uma grande audiência. O primeiro debate compreende o capítulo 1, versículos 1 ao 5, e gira em torno do amor de Deus. O segundo debate compreende o capítulo 1, versículo 6, ao versículo 9 do capítulo 2, e gira em torno do culto e do castigo que seria dispensado contra os sacerdotes. O terceiro debate está situado no capítulo 2, versículo 10 ao 16, e gira em torno da infidelidade conjugal. O quarto debate está expresso no texto referenciado, e gira em torno da justiça de Deus. Eu preciso, antes de prosseguir, relembrar a vossa memória esclarecida, que esses debates com os quais o livro do profeta Malaquias está organizado, eles estão divididos em 3 partes. Há uma declaração, um questionamento e um argumento. Deus declara algo, Deus afirma algo, o povo questiona e Deus responde com um argumento. Posto isto, iremos expor esse texto da palavra de Deus, considerando essa divisão que emana dele mesmo. Em primeiro lugar, veremos a declaração. Note comigo o prelúdio do versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Nessa declaração, nessa afirmação divina, o povo está sendo acusado de cansar a Deus. O povo está sendo acusado de enfadar o Todo-Poderoso. E é interessante observar que no capítulo 1, versículo 13, os sacerdotes estavam cansados do culto. Eles estavam cansados de cultuar e oferecer sacrifícios a Deus. Mas agora é Deus quem está cansado. Deus usa o profeta Malaquias para denunciar o pecado do povo, dizendo-lhe que ele estava cansado, que ele estava enfadado. O povo estava cansando o Todo-Poderoso. Mas porventura Deus pode se cansar como nós? Certamente não. Nós temos aqui uma figura de linguagem. Nós temos aqui o antropomorfismo, onde aspectos humanos são atribuídos a Deus. Deus está dizendo por meio de Malaquias à nação de Judá: vocês me cansaram, eu estou cansado de vocês. A minha paciência chegou ao fim, vocês me cansaram, vocês me fatigaram, eu estou enfadado de vocês. Nota, irmãos, que a maneira com que o povo estava vivendo, as palavras que o povo estava verbalizando, esgotou a paciência de Deus, e Deus afirma, e Deus declara por meio do seu profeta: vocês estão me enfadando com as vossas palavras. Enfadar aqui significa provocar
ao ponto de gerar cansaço. O pecado, a rebelião desse povo, as suas palavras ofensivas, contra o Senhor, estava cansando Todo-Poderoso, e Deus se manifesta na audiência e fala para o povo, acusa o povo dizendo: eu me cansei de vocês. Você já pensou na possibilidade de Deus falar para você que está cansado de ti? Quando Deus fala por meio do ministério de Malaquias: eu estou cansado de vocês, vocês me cansaram com as vossas palavras, Deus está dizendo: a minha paciência chegou ao fim. A mesma Bíblia que dá vasto testemunho acerca da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, do ânimo esticado de Deus, a mesma Bíblia assevera que a paciência de Deus tem limite. Tem muitas pessoas, lamentavelmente, que estão abusando da misericórdia e da paciência do Todo-Poderoso. Tem vivido uma vida de rebelião, tem sido contumazes, teimosos. Deus tem exortado, Deus tem falado, Deus tem repreendido. No entanto, estão ignorando as advertências do Todo-Poderoso. E esse texto que estamos examinando inspira temor no nosso coração, porque nós podemos esgotar a paciência de Deus. E quando a paciência de Deus chega ao seu limite, Deus ele vai ter que tomar uma providência, ele vai ter que despejar do seu castigo, da sua ira sobre a nossa vida. É muito sério isso que nós estamos aqui nos deparando. O povo de Judá enfadou, cansou o Senhor com as suas palavras. Queridos, nós precisamos atentar para uma frase que aparece na Bíblia, que concita a reflexão. A frase é a seguinte: encher a medida dos vossos pecados. Essa é uma frase que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Encher a medida dos vossos pecados. Quando a medida dos pecados é preenchida, a ira de Deus será despejada. Logo, se você tem vivido uma vida de rebelião, se você tem transgredido deliberadamente a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, fica a advertência para o seu coração. Tenha cuidado, porque se você encher a medida dos seus pecados, Deus vai te apenar, Deus vai te castigar. E aqui, Deus declara: enfadais ao Senhor com vossas palavras. A frase bíblica, se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito linda, e nós gostamos de ouvi-la quando o contexto é: se eu estou em Deus, quem pode subsisti-lo? Mas se nós trocarmos as palavras e colocarmos assim: se Deus é contra nós, quem será por nós? A Bíblia diz em Hebreus 10, 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É coisa terrível o ser humano que conhece a Deus, que professa o nome de Deus, cair nas mãos do Todo-Poderoso quando ele está irado. Deus, irmãos, ele nos adverte pela sua palavra. Precisamos ter cuidado, precisamos endireitar as nossas veredas. De outra sorte, iremos encher a medida dos nossos pecados e Deus terá que nos apenar. Aqui está a afirmação, a declaração do Senhor. Mas como Judá reagiu a essa afirmação? Será que o povo deu o braço a torcer? Será que o povo subscreveu e disse: é verdade, Senhor, nós temos enfadado o Senhor? Não, amados. Por mais uma vez, o povo com cinismo, com descaramento, eles vão dizer, olha o versículo 17. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Deus está declarando que o povo estava cansando ele, que o povo o estava enfadando, e o povo com descaramento está dizendo:
Como assim, Senhor? Nós estamos se enfadando. Como que dizendo nas entrelinhas, aqui, Senhor, para quem o Senhor está entregando a sua mensagem, aqui é o povo da aliança, é o povo do concerto. Aqui estão os filhos de Jacó, que o Senhor já declarou amor. Veja, queridos, o povo com cinismo perante o Todo-Poderoso. Deus está dizendo, vocês me enfadam, vocês me cansam, vocês me trazem fatiga, mas vocês dizem, em que o enfadamos. Queridos, como é entristecedor quando uma pessoa chega nesse ponto aqui. Uma pessoa que vive uma vida desordenada, marcada pela desobediência, Deus está repreendendo, e ela tem a insanidade, o desespero de dizer, mas como assim, Deus? Querendo se justificar, querendo tapar o sol com a peneira, mas o nosso Deus é o Deus revelador de segredos, e Ele está usando o profeta Malaquias para denunciar o povo, e o povo questiona dizendo, em que o enfadamos? Deus então vai argumentar agora, Deus então dará a sua resposta. O povo, ao invés de admitir, de consentir o que Deus está falando, o povo está com descaramento, e Deus vai argumentar com o povo, dizendo, veja a parte C do versículo 17. Nisto que dizeis, em que estamos se enfadando? Aí Deus argumenta por meio do profeta, nisto que dizeis. Na atualizada, nisto que pensais. Aí você deve se perguntar, pensais ou dizeis? É a mesma coisa. Eles não só falavam com as palavras, eles falavam com os pensamentos. E Deus é aquele que capta aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós pensamos também. E aqui, nada ficou oculto. Deus está trazendo à baila. Deus está trazendo à tona. Vocês falam e vocês pensam. E o que eles pensavam? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Irmãos, veja como o povo estava enfadando o Senhor. O povo estava dizendo e pensando o seguinte, olha, aqueles que fazem o mal, Deus os tem por bem, e são desses que Ele se agrada. Vocês perceberam a insanidade, o desrespeito, a irreverência desse povo? Esse povo está dizendo que Deus é injusto, que Deus é conivente com o pecado dos homens. O povo está revoltado, o povo pensava e Deus revela os seus pensamentos. O povo dizia, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Ele se agrada. Tem cristãos que pensam e falam palavras parecidas com essas. São pessoas que são profissionais e dizem ou pensam, olha, o meu amigo não é cristão, é do mesmo ramo que eu sou, mas ele prospera e eu não prospero. Parece que Deus se agrada dele e não de mim. São crentes que procuram obedecer ao Senhor, mas quando olha para a sua vida e para a vida do ímpio que lhe cerca, ele diz ou ele pensa, como pode? Eu temo ao Senhor, eu procuro viver obedientemente perante o Senhor, mas quando olho para o meu amigo ímpio, ele está prosperando, ele não está doente, eu não estou prosperando e estou doente. Será que eles que estão agradando a Deus e não eu? Essas foram as palavras que o povo estava falando e pensando e que estavam levando Deus a ficar cansado. Queridos, precisamos ter cuidado, principalmente no momento do sofrimento, porque se nós não tivermos cuidado, nós iremos medir a justiça de Deus com base naquilo que nós temos, com base em bens materiais, com base na ausência de adversidade. No capítulo 1, versículos 2 ao 5,
Esse povo estava avaliando e medindo o amor de Deus para com eles, com base nas mesmas coisas. Agora, como se não bastasse, eles estão medindo a justiça de Deus com base naquilo que eles tinham ou não tinham. 100 anos depois do cativeiro, o povo está reconstruindo a sua vida. De fato, não era nada fácil. O povo havia saído do cativeiro depois de 70 anos. Agora, eles estão com certa liberdade, mas ainda estão subjugados agora pelo Império Persa. Eles pagavam pesados impostos. A crise era real. O problema era inegável. O povo estava padecendo. Isso é tão verdade que quando lemos o capítulo 1, versículo 8, Deus está argumentando com os sacerdotes que estavam oferecendo um sacrifício inapropriado perante o Senhor. E Deus levanta o profeta Malaquias e vai desafiá-los, dizendo que eles deveriam pegar aquele animal coxo, enfermo, e levá-lo ao príncipe, ao governador da cidade. Quem era o príncipe? Quem era o governador? Era o imperador persa. Eles estavam cobrando do povo de Deus impostos caríssimos. De fato, o povo está sofrendo. Mas quando o povo olhava para a sua situação e olhava para a vida dos persas prosperando, aí eles pensavam, e Deus trouxe a baila, aqueles que fazem o mal passam por bom perante o Senhor. É destes que ele se agrada. Vocês perceberam o critério que eles estavam usando para avaliar a justiça de Deus? Os persas estão prosperando, nós estamos sofrendo. Então, quem agrada a Deus de fato e em verdade, não é o seu povo, não. Quem agrada a Deus é um povo injusto, um povo perverso, um povo mau. Com essas palavras, queridos, o povo estava cansando a Deus. Será que você não tem verbalizado ou pensado palavras semelhantes? Se eu sou cristão, porque eu estou passando por isso? Se eu sou cristão e busco a Deus, porque minha família está em colapso? Se eu sou cristão e sirvo a Deus, sou fiel a Deus, porque eu estou passando por crise financeira? Se eu sou cristão e sirvo ao Senhor, porque a porta de emprego está fechada? Parece que os ímpios que agradam a Deus, parece que são eles que glorificam a Deus, porque eles têm emprego, eles têm saúde, eles têm prosperidade material e eu não tenho nada. Queridos, não confunda as coisas. Por mais sofrida que seja a sua situação, isso não te dá direito de questionar a santidade e a justiça do Todo-Poderoso. A Bíblia retrata um personagem chamado Asaf, o homem que quase se desviou por pensar assim. Ele começou a olhar a vida dos ímpios, e ele começou a equiparar com a sua, e ele fica desesperado, e ele começa a pensar que os ímpios deveras agradavam a Deus, porque ele servia o Senhor e não tinha tamanha prosperidade. Aí no Salmo 73, versos 1 ao 5, 16 ao 18, disse Asaf: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há pertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Na leitura equivocada de Asaf, os ímpios têm tudo. Eles não passam por lutas, por dificuldades, até mesmo na morte deles, eles não passavam por aperto. Mas o Salmo não finaliza com esse pessimismo, não. O Salmo vai finalizar de forma diferente. Nos versos 16 ao 18, ele disse mais: quando pensava
em compreender isto, aí ele ficou cogitando. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei, veja, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até então parece que escamas estavam nos meus olhos, mas quando eu entrei no santuário, na presença do Deus vivente, aí eu compreendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Queridos, por mais difícil que esteja a sua situação, não incorra por esse caminho que Asaf incorreu em dado momento, não incorra pelo caminho que Judá incorreu. Você precisa entender que Deus é soberano, Ele tem o controle da sua vida. Então veja, o que levou Deus a estar cansado foi a reclamação do povo. Uma reclamação infundada, ofensiva à santidade de Deus. Para Deus, quem é bom são os maus. Deus se agrada dos maus. Deus estava cansado com isso. E quando o povo verbalizou e pensou essas palavras ofensivas, eles ofenderam frontalmente dois atributos de Deus. Primeiro, o atributo da santidade de Deus. A santidade de Deus está em xeque aqui. Porque se Deus estava se agradando dos persas, aonde está a moral de Deus? A santidade de Deus, a pureza de Deus. Eles estavam insinuando que Deus estava aprovando o pecado dos ímpios. Eles estavam insinuando que Deus estava subscrevendo a vida pecaminosa dos ímpios. Eles estavam afrontando a santidade do Deus que é triplamente santo. Queridos, precisamos ter cuidado. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é triplamente santo, o nosso Deus é plenamente santo, o nosso Deus está à paz de toda sujeira, Ele é santo, Ele não peca, Ele não tolera o pecado, muito pelo contrário, Ele tem tanto nojo do pecado, que Ele puniu os nossos pecados no seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas por amor a nós, por causa dos nossos pecados, Ele fez o seu Filho enfermar, Ele fez o seu Filho sofrer, Ele despejou o castigo sobre o amado, isso porque Ele não compactua com o pecado, Ele não tolera o pecado, Ele não admite o pecado, Ele tem aversão do pecado. Só que o povo estava ofendendo a santidade de Deus. Só que quando o povo procedia assim, o povo também estava atacando, afrontando a justiça de Deus. É como se Deus fosse o quê? Injusto. Eles estavam padecendo, os persas estavam prosperando, e eles estavam atacando também a justiça do Todo-Poderoso. Eles pensavam: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Cadê a justiça de Deus, se isso fosse verdade? Eles estão afrontando a santidade e a justiça do Todo-Poderoso. Queridos, Deus, Ele é justo. A Bíblia retrata no Salmo 7:11, no Salmo 11:7, dizendo: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. O Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Então vejam, a declaração, o questionamento e a resposta de Deus. E eles pensavam mais no final do 17, ou onde está o Deus do juízo? Cadê o Deus da justiça? Onde está o Deus que é justo? Alguns dizem, alguns comentaristas piedosos, que eles estavam ironizando aqui. Cadê o Deus que é justo? Cadê o Deus da justiça?
Queridos, lendo com atenção a palavra de Deus, possa ser verdade que eles estavam com sarcasmo, mas, olhando para o Antigo Testamento, havia várias profecias de que o Messias viria, e eles tinham expectativa, eles estavam aguardando, esperando, até porque, conforme Zacarias capítulo 8, versículo 3, depois que o povo saiu do cativeiro, Deus havia profetizado pelo profeta, que ele habitaria no meio de Jerusalém, o Deus justo estaria no meio do povo, mas eles estão indagando, onde está o Deus do juízo? Será que o nosso Deus é verdadeiramente justo? É isso que o versículo 1 ao 6 se propõe a nos apresentar. O versículo 17 finaliza, onde está o Deus do juízo? Os versículos 1 ao 6 do capítulo 3 vai nos apresentar o Deus do juízo. Como a justiça de Deus é apresentada nos versículos 1 ao 6 do capítulo 3. De duas maneiras. Em primeiro lugar, a justiça de Deus é evidenciada no fato que Deus promete um precursor. Olha o início do versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. O povo está indagando, onde está o Deus do juízo? Onde ele está? Ele está prometendo aqui no texto, enviar o seu precursor. É interessante que a interjeição, vocês que estudaram hermenêutica conosco, vão se lembrar, eis. O texto está dando uma ênfase para algo muito importante que será dito na sequência. Eis, ouçam, prestem atenção, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Notem, irmãos, nesses dias aqui, no antigo Oriente Médio, geralmente quando o imperador ia para uma cidade, antes dele ir, ele enviava um emissário. O emissário iria preparar o caminho para o rei passar. Se tivesse buraco, o emissário ia tomar providência para tapar os buracos. Se tivesse empecilho, o emissário iria tomar providência para tirar o empecilho. O rei está vindo aí, o imperador está vindo aí, vamos organizar tudo, toda a burocracia tem que acabar, ele precisa ter uma viagem confortável. E Deus, ele promete o precursor do Messias, dizendo, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. A palavra anjo aqui do hebraico é malak, no grego, angelos, mensageiro. De quem Deus está fazendo referência aqui? Conforme o Novo Testamento, Deus está prometendo o precursor, que é justamente o profeta João Batista. Jesus, em Mateus 11, versículo 10, admite isto ao dizer, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti teu caminho. João Batista veio aparecer no deserto da Judéia, pregando arrependimento, preparando o caminho, porque o rei está chegando, o imperador está chegando, e ele preparou o povo com a mensagem pungente de arrependimento. Aqui Deus está retratando a sua justiça. Enquanto o povo está indagando onde está o Deus do juízo, a justiça de Deus não é manifesta da forma que o homem quer, mas da forma que Deus quer. Ele é justo e faz justiça. E o caminho é, ele promete o precursor. Ele promete aquele que iria preparar o caminho diante dele. Mas a segunda maneira com a qual a justiça de Deus é revelada no texto, é porque Deus garante que viria o anjo do concerto ao seu templo. Olha o versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Amados, aqui nós temos uma profecia acerca da vinda de Cristo agora, o anjo do concerto, o anjo da aliança.
Enquanto Deus promete na parte inicial que enviaria o precursor, que prepararia o caminho para ele, na sequência ele promete, virá ao seu templo o Senhor. Quem é este? Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo prometido no texto referenciado. Aquele que João Batista iria preparar o caminho. Para quem ele iria preparar o caminho? Para o advento do Filho de Deus. E ele virá, diz o texto, ao seu templo. Pergunta: quando Jesus veio ao templo dos judeus? Mateus capítulo 21, de forma parcial. Jesus entra no templo, o povo estava vendendo, comprando, fazendo da casa de Deus negócio, covil de salteadores. Cristo entrou ali, tirou aquela bagunça, limpou aquela bagunça, cumprindo assim parcialmente essa profecia. O anjo da aliança, que vem segundo os termos da aliança, ele viria como veio ao templo dos judeus. Só que isso, amados, terá um cumprimento pleno por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 11, eu quero que vocês ouçam com atenção essa leitura, fortalece que deveras Deus tem um futuro para a nação de Israel, e essa profecia, como os demais elementos que veremos daqui a pouco, faz justiça a isso. Cabalmente se cumprirá em virtude da segunda vinda de Jesus. E Paulo, em Romanos 11, 25 ao 27, ele disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto, a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A profecia diz que o Messias viria ao templo dos judeus, e parcialmente se cumpriu quando ele entrou no templo em Mateus capítulo 21. Agora nós percebemos no texto alguns detalhes relacionados à vinda de Cristo. A vinda de Cristo profetizada aqui compreende os dois aspectos da sua vinda, a primeira vinda e a sua segunda vinda. Quando Cristo vier ao templo, o que vai acontecer? Olha só a pergunta, ou as perguntas do versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Temos aqui perguntas retóricas. É uma figura de linguagem que encerra omissão. Então, as respostas estão embutidas. Eles diziam: aonde está o Deus do juízo? Aí Deus pergunta por meio de Malaquias: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ah, vocês querem o Deus de juízo? Vocês querem o Deus da justiça? Mas quando ele vier, vocês não vão prevalecer. Quem não vai prevalecer? Justamente aqueles que estavam com sarcasmo e diziam: aonde está o Deus do juízo? E Cristo, na sua vinda, fará duas coisas. Quantas coisas? A primeira, teve um cumprimento parcial na sua primeira vinda, mas terá um cumprimento cabal na segunda, juntamente com o segundo propósito. Por que Cristo ele foi enviado ao templo? Aí Deus, ele destaca dois propósitos aí. Primeiro, para purificar o seu povo. O povo estava oferecendo um culto de qualquer maneira, não é verdade? Só que Deus amava Israel. Deus amou no passado, ama no presente e amará no futuro. Então, para aqueles que estavam em aliança com o Senhor, Jesus, na sua vinda, ao vir ao templo, iria purificá-los. Olha aí o versículo 2. Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em
justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deus está prometendo o seguinte: olha, quando o anjo do conselho vir ao templo, ele vai purificar os meus. Os meus serão purificados por ele. O culto que está em desmando, o culto que não me agrada agora, depois da purificação, eu vou aceitar a oferta, o culto, o sacrifício do meu povo. E isso, irmão, será cumprimento justamente por ocasião da segunda vinda de Jesus, embora nos dias do Senhor Jesus, muitos judeus que creram em Jesus foram purificados. Mas veja, o texto emprega duas imagens. Primeiro, do ourives, como o fogo. Aí vocês que estudaram hermenêutica vão se lembrar. Que figura de linguagem é essa que encerra a comparação? É a metáfora? É a símile? Olha, será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Símile. Aqui a expressão como não quer dizer que ele é, mas é como, é parecido, esse é o ponto de comparação. O ourives, quando ele estava diante do ouro, o que ele fazia? Ateava fogo. Mas o fogo não era para destruir o ouro, o fogo era para tirar as escórias do ouro. Porque a mensagem é o seguinte, que quando o anjo do conselho viesse ao templo, ele iria purificar o seu povo. Assim como ourives ateia fogo no ouro, para derreter o ouro, tirar a escória, o Senhor purificará o seu povo. Mas é uma segunda imagem. E como o sabão dos lavandeiros, ou como a potassa. Era o sabão que alvejava as roupas. Ou seja, quando Cristo, o anjo do conselho, vier ao templo e terá um cumprimento cabal na sua segunda vinda, ele vai purificar o seu povo. Como ourives, que ateia fogo, e como os lavandeiros, que aplica a potassa, o sabão, para alvejar as roupas. Ele vai purificar o seu povo. E o finalzinho que fala sobre a oferta de Judá e de Jerusalém é justamente o que eu estou falando. Aqueles que creram em Jesus na sua primeira vinda foram purificados. Nós, igrejas, através de Cristo, fomos purificados. Mas há uma promessa para o futuro de Israel, conforme lemos em Romanos 11, 25 ao 29. Pois bem, primeiro lugar, primeiro propósito é esse: purificar o seu povo. Mas segundo propósito, castigar e condenar os ímpios. Sejam os ímpios que estão no meio do povo, ou os ímpios que não fazem parte, que não estão no meio do povo de Deus. Versículos 5 e 6. Veja o versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Vejam, a linguagem muda. Não é mais o ourives, não é mais o lavandeiro. Agora, chegar-me-ei a vós para juízo. Aonde está o Deus do juízo? Finalzinho no 17, ele vai vir e vai julgar vocês. E o julgamento, irmãos, é inevitável. Ele vai se achegar para juízo e será uma testemunha veloz. Contra quem? Ela encara algumas características. Contra os feiticeiros. Deus sempre condenou na sua palavra a prática do ocultismo, da feitiçaria. Inclusive, o que estava levando muitos à feitiçaria, ao ocultismo, era o fato deles estarem se casando com mulheres estranhas. Ao finalzinho do versículo 11, e vocês ouvirem detalhes com o pastor Arthur, domingo retrasado. E se casou com uma filha de Deus estranho. Era um casamento misto. Levava eles ao ocultismo, à idolatria. Aí Deus está dizendo, olha, eu vou me achegar para vós, mas é para juízo. Eu vou ser uma testemunha veloz. Contra quem? Primeiro, contra os feiticeiros. Queridos, todos aqueles que incorrem pelo caminho do ocultismo, da idolatria, da feitiçaria, serão julgados pelo Senhor. Mas o ponto aqui é o seguinte: eram judeus que serviam o Deus de Israel, mas deixaram as suas esposas, se lembra da pregação, domingo retrasado? Deixaram as suas esposas e migraram para um casamento misto.
A consequência inevitável foi que o povo, os homens, se enveredaram pelo caminho do ocultismo. E Deus está dizendo, eu vou me achegar a vocês e eu vou condenar vocês. Aqui eu quero reforçar, não quero chover no molhado, mas quero reforçar. Cuidado, você que não é casado ainda, em querer contrair núpcias com pessoas que não professam a fé em Jesus. Mas pastor está na igreja, mas pastor canta na igreja, mas pastor evangeliza na rua. Mesmo assim você precisa ter critério, porque não são poucos os cristãos nominais, que tem um nome de cristão, mas na verdade não é cristão. O resultado pode ser isso aqui. Dificilmente uma pessoa cristã que teme a Deus e casa com uma pessoa que não teme ao Senhor vai ter uma vida espiritual sadia. Hora ou outra vai começar a atropelar os princípios, já começou aí errado. Mas a tendência da vida de uma pessoa que quebra o padrão de Deus é crente se casa com crente. Quem quebrar isso, inevitavelmente vai incorrer por um caminho de idolatria, de pecaminosidade, e Deus está dizendo, eu vou me achegar, eu vou condenar os feiticeiros, aqueles que praticam a idolatria ou ocultismo. Será que o Novo Testamento fala sobre isso? Apocalipse 22:15, ficarão de fora. Quem ficará de fora? Os cães e os feiticeiros. Se você incorre pelo caminho do ocultismo, da feitiçaria, da idolatria, se você não se arrepender enquanto a vida, Deus ele vai te condenar. Inclusive, tem pessoas que praticam a idolatria, sabe como? A idolatria é culto ao ídolo. E o ídolo é tudo aquilo que no seu coração ocupa o lugar de Deus. Se a sua esposa está acima de Deus, você é culpado de idolatria. Se o seu filho está em primeiro lugar, você é culpado de idolatria. A prioridade é o Senhor dos exércitos. Deus vai condenar os feiticeiros. E mais, e contra os adúlteros. Aqueles do capítulo 2, versículo 10 ao 16, que estavam traindo as esposas, contraindo núpcias com mulheres estranhas, ímpias, mundanas, Deus está dizendo, eu vou me achegar como uma testemunha veloz contra, eu vou vir de encontro aos adúlteros. Queridos, precisamos ter cuidado com o adultério. Aquele, pois, que cura e está em pé, olhe que não caia. Tem muitos cristãos orgulhosos, prepotentes, que gostam de apontar o erro de A, o erro de B. Eu mesmo não faço uma coisa dessa, não brinque com o pecado. Quem é você? Deus está dizendo que Ele vai condenar os adúlteros. Nós precisamos fugir da infidelidade conjugal, fugir da prática do adultério. Vocês se lembram do que a Bíblia diz sobre isso no Novo Testamento? Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O pastor queria ouvir mais sobre essa questão do casamento. Você precisa revisitar, se você ouviu a pregação, revisitar o sermão em áudio. Se você não ouviu, eu recomendo de todo o meu coração. E vista um tempo, ouça a pregação da palavra de Deus referente a esse assunto. Quem mais Deus vai apenar? E contra os que juram falsamente. É o perjúrio. Nesse caso aqui tem uma ligação estreita com o capítulo 2 ainda. Aquelas pessoas que se casaram perante o Senhor, que Deus foi a testemunha, você lembra o capítulo 2? Deus é a principal testemunha do casamento. Eles fizeram votos perante o Senhor, fizeram votos para as suas esposas, mas agora eles estão quebrando os seus votos. Eles juraram falsamente. Eles prometeram fidelidade, lealdade, mas traíram suas esposas, e Deus está dizendo, olha, eu vou vir como juiz para condenar os que juram falsamente. Queridos, um dos símbolos tradicionais que expressa o compromisso do casamento é a aliança. Se você é casado e tem dificuldade de se lembrar disso, olhe para a sua mão esquerda, passa o olho, fixa o olho, seu dedo anelado da mão esquerda. Você tem uma aliança aí, não é mesmo?
Você é casado, você é casada, você fez um pacto, um juramento, você fez votos perante o Todo-Poderoso. E aqueles que quebraram esses votos, eles juraram falsamente. E Deus está dizendo, eu vou vir contra aqueles que juram falsamente. E mais, e contra os que defraudam o jornaleiro. Jornaleiro aqui não é leitor de jornal não, viu gente? É diarista na época. As pessoas estavam retendo o salário dos jornaleiros, dos diaristas, dos trabalhadores. Deus está dizendo, olha, eu vou vir para julgar, para condenar aqueles que defraudam o diarista. Aqueles que trabalharam para vocês, mas vocês reteram os direitos dos seus funcionários. Eu vou vir ao seu encontro e vou te apenar. Ó quem é patrão, a lição, para fortalecer, lê em casa, Tiago 5, versículo 4. Mas vamos adiantar. E mais, virei contra aquele que perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Essas três classes de pessoas, viúvas, órfãos e estrangeiros, receberam de Deus um cuidado ímpar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse Deus que acolheu essas classes de pessoas, recomenda à igreja cuidar dos necessitados. Só que muitos judeus estavam fazendo o quê? Estavam pervertendo o direito da viúva, coitada, do órfão, coitado, do estrangeiro, coitado. Diz mais o texto, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem faz tudo isso, a feitiçaria, o ocultismo, a idolatria, o adultério, o juramento falso, aqueles que defraudam o diarista e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, eles não temem o Senhor. Ainda tem pessoas que não servem a Jesus e dizem, olha, eu só não sou crente, mas temo a Deus, teme nada. Você precisa entender o que é temer a Deus nas Escrituras. É cristão que vive uma vida toda marcada pela desobediência, pela promiscuidade e a rota. Eu temo a Deus, Deus sabe disso. Ele sabe que você não teme. Provérbios 8:13 vai dizer que o temor do Senhor é odiar o mal. Quem teme ao Senhor odeia a prática pecaminosa. Então, se você conhece alguém bem intencionado, olha, eu não sou crente, mas eu tenho um temor do Senhor. Tem não. Você tem uma boa consideração, um bom passo, mas não está resolvido não. Quem teme ao Senhor, odeia, aborrece o mal. Essas pessoas não temiam o Senhor, por isso viviam assim. Então, você precisa fazer um exame de consciência e se certificar. E aí? Você teme a Deus de verdade? Porque temer a Deus é odiar o mal. Você odeia o mal? Ou você folga com a injustiça? Ou você se alegra com a injustiça, com o pecado? Deus vai apenar isso porque eles não temem ao Senhor. Aí vocês perceberam que para um povo, uma parte do povo, Deus vem para purificar. Para outra parte, Deus vem para condenar. Vocês perceberam isso? Será por quê? Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus vai purificar o seu povo, porque Ele é imutável, Ele é fiel ao pacto que Ele fez com o seu povo. Ele já havia dito no capítulo 1, versículo 2, eu amo o meu povo, e quem está em aliança com Deus, Deus preserva, Deus até disciplina, mas purifica, porque Ele é o Deus de imutabilidade, em que não há mudança, nem sombra de variação. Você não está de pé porque você é bonzinho, você está de pé porque Deus é fiel, é imutável, Ele fez um pacto contigo pelo sacrifício de Cristo, você está aliançado a Ele, e é por isso que você não é consumido, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Do outro lado, Deus vai condenar porque Ele é imutável, Ele é justo, e aqueles que não estão em aliança com Deus, o juízo, o castigo, a condenação eterna será inevitável.
Por quê? Porque Deus não muda, senhores. A Bíblia Sagrada retrata em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se um dia você nasceu de novo, se um dia você foi regenerado, apesar dos pesares, apesar do castigo que você está passivo a receber de Deus, Ele vai te purificar, e você só não vai perecer, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, mas porque Deus é imutável, Ele é fiel, Ele é leal, e se Ele fez um pacto contigo, Ele vai te preservar para o louvor do seu nome. É por isso que nós não somos destruídos, é por isso que nós não somos consumidos, por causa da imutabilidade de Deus. Queridos, nós precisamos glorificar a Deus porque Ele é imutável. Se Deus fosse mutável, coitadinho de nós, mas como Ele é imutável, Ele é também fiel, e Ele vai nos segurar, ou nos assegurar na sua presença. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 17 da sua carta, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você precisa dar glória a Deus pela sua imutabilidade. Você precisa, em alto e bom som, glorificar o Todo-Poderoso, porque Ele não muda. É por isso que nós não fomos consumidos. À luz desse texto, eu quero destacar 3 aplicações. Em primeiro lugar, povo de Deus, cuidado para não enfadar o Senhor. Você pode enfadar Deus reclamando de Deus, reclamando da sua vida, tendo inveja dos ímpios, porque ele consegue e não é crente, eu sou crente e não consigo, porque ele vai e não é crente, eu sou crente e não vou. Você precisa deixar com toda murmuração, você precisa se acautelar, porque se você enfadar o Senhor, a mensagem está pregada aqui nessa noite. Deus, Ele vai te disciplinar. Porque se você enfadar o Senhor, se você cansar o Senhor, Ele vai dizer para você, basta, chega, estou cansado, e vai te disciplinar. Povo de Deus, mais uma vez, cuidado para não enfadar o seu Senhor. Segunda aplicação, esse texto nos apresenta e devemos entender que o julgamento começa pela casa de Deus. Nós precisamos temer e tremer diante desse Deus. Eu percebo que em nossa atualidade o temor perante o Senhor tem se esvaído. Pessoas que outrora pensavam bastante antes de cometer um pecado. Agora, antes de ser assediado, ele está com a guarda aberta para pecar contra Deus. Senhores, o julgamento começa pela casa de Deus. O povo está dizendo, aonde está o Deus do juízo? O Deus do juízo, Ele reina soberanamente, vai enviar o seu precursor, vai enviar o anjo do concerto, e o julgamento começa dentro. É para purificar, mas é dentro, começa dentro, depois fora. É isso que lemos em 1 Pedro 4,17. Se o julgamento de Deus começa pela sua casa, agora imagina, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Queridos, você precisa temer mais o seu Senhor. Você precisa tremer diante dEle. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Respeite a Deus. Quando você for tentado, respeite a Deus, evite o pecado, reverencie o Senhor e também tenha medo de pecar contra a santidade dEle. Porque o seu julgamento começa dentro da sua própria casa, e o ponto é, como o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. No Antigo Testamento, Deus está prometendo que iria purificar.
E a purificação, por vezes, é dolorosa, senhores. Como ourives, ele ateia fogo e purifica dentro. Como lavandeiro, com o sabão, ele lava por fora. É uma limpeza de dentro para fora. Às vezes dói, machuca. Por vezes não teria necessidade, mas o julgamento começa pela casa de Deus. Muitos sofrimentos que nós passamos. É Deus usando por vezes para nos refinar, para nos moldar à semelhança de Jesus. O julgamento de Deus começa pela sua casa e já é difícil. É o julgamento para a purificação, para nos conformar à imagem de Cristo. Agora imagine o julgamento para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Se para os crentes é doloroso, embora não é para condenação, mas é doloroso, imagine o julgamento de Deus fora da sua casa, na vida daqueles que não obedecem ao Evangelho. E aqui eu faço a terceira aplicação, me voltando para eventuais descrentes que me ouvem. Você não veio aqui em vão, não. Talvez você nem pensava em estar aqui, ou talvez você teve dificuldade para chegar aqui. Deus, Ele quer te guardar desse juízo que está reservado para todos os ímpios. Ele não quer te condenar de forma definitiva, Ele não quer que você vá para o inferno. Por isso Ele te trouxe aqui na noite de hoje, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, para te dar vida e vida com abundância. Ele morreu para te salvar. Valorize essa oportunidade. Se arrependa dos seus pecados hoje e agora. Creia em Jesus Cristo. Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Ele quer te dar nova vida espiritual. Por isso não saia daqui sem tomar sua decisão. Deus te ama e te chama para a vida eterna. Venha Cristo. Venha Cristo sem tardança. Venha Cristo sem demora. Recapitulando, igreja, tenha cuidado para não enfadar o Senhor. Tema o Senhor, porque o seu julgamento começa pela sua casa. Aplaudo o Todo-Poderoso.